Sobre o Full Mouth Disinfection em casos de pacientes com muito cálculo subgengival, muito sangramento. Como é que a gente vai pensar em fazer tudo isso em uma única sessão? Antes de falar nisso, eu quero desenvolver o assunto que é a disbiose como filosofia do tratamento periodontal, como paradigma atual do tratamento das doenças periodontais. Quando a gente começa a entender que isso é um desequilíbrio das bactérias e que isso existe como microbiota normal e que o objetivo da terapia periodontal, desde que eles conseguiram desenvolver os sistemas de identificação dos tipos de bactérias presentes na boca, eles desenvolveram sondas de DNA, visto que essas bactérias eram incultiváveis, porque uma vez que elas saíam de dentro da boca, elas morriam. E eles desenvolviam métodos caríssimos de criação, de crescimento de bactérias anaeróbias, e era muito difícil, visto que ou elas não conseguiam crescer naquele ambiente diferente e tudo ficava muito complicado. Quando eles conseguiram desenvolver o método das sondas de DNA, eles já conseguiram desenvolver sondas de DNA. A sonda de DNA é um pedacinho que só aquela bactéria tem. E o que eles fazem? Eles pegam uma amostra bacteriana, eles colocam num multiplicador de DNA, que faz múltiplas cópias, amplifica e aí coloca a sonda. Nessas sondas de DNA, quando ele conseguir encontrar com alguma outra, identificou. E eles conseguem também identificar em quantidade daquelas bactérias. Enfim, com esse advento das sondas de DNA, eles conseguem saber a quantidade de bactérias X ou Y dentro de uma boca que tenha doença periodontal e dentro de uma boca que tenha saúde periodontal. E assim conseguiram ter a clareza que o objetivo maior é diminuir a proporção das bactérias periodontopatogênicas. Se a gente diminui essa proporção de algumas bactérias específicas, a gente consegue alcançar a saúde. Então, voltando à nossa pergunta inicial sobre, e aí, se tem muito cálculo, muita placa, como é que a gente faz em menos sessões? A gente precisa entender que o nosso objetivo é equilibrar as bactérias. E a gente já sabe pela literatura que o LPS bacteriano são componentes das bactérias gram-negativas que são extremamente inflamatórias, altamente inflamatórias. E elas estão presentes nas bactérias gram-negativas vivas ou mortas, mas uma vez presentes, elas são inflamatórias. E elas são muito fáceis de serem removidas, que uma escovação ou uma aplicação de ultrassom vai conseguir remover boa parte desse LPS bacteriano. Portanto, no paradigma anterior, quando a gente achava que tinha que deixar a superfície radicular super limpa, super polida, a gente tinha que separar um pedacinho, ou um sextante, ou um quadrante e conseguir ter a certeza que a gente removeu a totalidade daquela placa aí do cálculo. E nem pensar em passar para um outro quadrante ou sextante, senão você iria se perder. E eu tinha uma organização assim, eu tinha que passar por aquele dente, eu não queria nem que ninguém conversasse comigo durante a raspagem, porque eu me perdia. Era a mesial do dente 17, depois a mesial do dente 16, depois a mesial do 15, tinha uma sistemática para a gente não se perder, senão me perdia até onde eu tinha conseguido remover tudo. Agora, tudo isso acaba ficando mais fácil, porque o objetivo maior é a gente conseguir equilibrar essa microbiota. E essa microbiota não precisa ser equilibrada de um dia para o outro. E nem sei se é tão desejável, se é tão benéfico, porque muitos estudos mostram também que os antibióticos podem estar ausentes da terapia periodontal. Isso é algo a mais. Assim como a gente também consegue tirar os matinhos sem herbicida, só com terapia mecânica, só com arrancamento mecânico, também consegue. Então, quando a gente tem muita placa, muito cálculo, a dúvida mais comum é como é que eu vou anestesiar a boca toda? Como é que eu vou tirar tudo? A gente não precisa pensar em remover tudo. O que não pode é dar alta para o paciente sem a remoção de tudo. O que não pode é fazer uma periodontia onde você vai cobrar por sessão, igual uma fisioterapia. Você vai indo até acabar. Não pode. Tem que estabelecer um planejamento, de forma que está planejado que até o fim dessas sessões você vai conseguir remover tudo. E quanto à dor, a experiência mostra que quando
a experiência na periodontia é muito traumática, o paciente desaparece, né? E aí quando ele some do mapa, você perdeu todas as oportunidades de tratamento, o paciente não volta mais para tratar e acabou, se perdeu. Então, não seria melhor a gente fazer uma instrumentação ultrassônica, remover cuidadosamente boa parte da placa, do cálculo, encostar o ultrassom, a ponta de ultrassom muito mais voltada ao dente, para que você acabe não causando dor, para que você não precise anestesiar naquela sessão, para que você não precise anestesiar a boca toda. Se os pacientes morrem de medo de picada de anestesia, imagina picar a boca inteira. Os pacientes odeiam isso. E por fim, a gente vai fazer daquela primeira sessão uma sessão onde ele já sinta um benefício imediato e ele vai sentir, porque ele já vai sentir que a gengiva já vai desinflamar na primeira sessão. E não é o antibiótico que desinflama, não é a clorexidina que desinflama. A clorexidina ela tem uma ação de inibir a formação de novo biofilme, visto que ele é antimicrobiano, mas ele jamais remove o biofilme existente. O antibiótico vai diminuir a contaminação que está presente dentro dos tecidos e do tecido ósseo, do tecido mole e do tecido ósseo, mas não é o antibiótico que vai tratar a doença periodontal. Usar um antibiótico é destruir a microbiota normal de todo o seu paciente se você não usou com critério, com indicação, se você não teve certeza que conseguiu remover a grande parte do cálculo subgengival e conseguiu fazer uma terapia mecânica adequada. Eu tenho outros vídeos falando com mais detalhes sobre terapia antimicrobiana sistêmica, se você tem dúvidas sobre isso. Tem outros vídeos falando sobre clorexidina. Mas o importante é a gente conseguir ampliar o conhecimento dessa periodontia para fazer do jeito certo, para que a gente consiga então esses resultados, para que a gente consiga ganhar a confiança do paciente que vai ser um tratamento de resultado, que não vai ser tudo isso de doloroso, como andaram falando por aí, e que a gente pode fazer diferente. Que o objetivo, por fim, não é simplesmente a remoção de cálculo. O objetivo é equilibrar a microbiota. Faça a analogia de que a gente vai capinar o seu jardim com flores, que hoje tem muito mato, mas a gente precisa que cresça mais grama e flores, que são as bactérias da microbiota normal. Quando as pessoas acabam falando que, mas a pessoa não consegue passar o fio dental para dentro do sulco, ninguém consegue passar o fio dental por dentro do sulco perfeitamente. E não é mais o objetivo que a gente tenha uma esterilização da cavidade bucal. Isso é impossível e isso é uma meta utópica que a gente não precisa nem desejar alcançar. A gente só precisa querer alcançar um equilíbrio microbiano muito voltado à saúde e muito menos voltado à doença através do dentista. Então, quando o paciente pergunta, sempre pergunta, né? Qual a pasta que eu uso? Você pode até indicar uma pasta, mas a pasta vai ser um coadjuvante e de maneira nenhuma a gente pode deixar o paciente perceber que uma vez que ele tenha adquirido essa pasta, e algumas pastas têm valores muito elevados, que aquela pasta vai tratar a gengiva dele, porque existe um pensamento errôneo de que a gente vai tomar um remedinho, a gente vai usar uma pomadinha, uma pastinha que vai acabar com a nossa tendência de ter doença periodontal. Isso não existe. É igual buscar a pílula mágica para o emagrecimento, por exemplo. Não existe. A gente precisa fazer reeducação alimentar. Ah, então existe uma pasta, uma escova para tratar a gengivite de doença periodontal? Não existe. A gente precisa buscar o equilíbrio. E nesse caminho, você profissional vai ser o principal orientador para indicar como é que a gente vai fazer para chegar a esse resultado com mais leveza, com mais tranquilidade, com o auxílio do profissional e assim ele alcançar a saúde bucal. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária, que fala dessa periodontia de todos os dias, que afeta todos os pacientes,
todos os profissionais, e uma vez que a gente consiga dominá-la, a gente consegue então oferecer saúde bucal para o nosso paciente. Se inscreve no canal, curte, faz seu comentário, dá o seu joinha, faz a sua pergunta, que dentro de todo possível eu vou responder no próximo vídeo.